Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudia Mondelo e mais uma vez eu estou aqui no Mais Arquitetura Podcast com histórias incríveis do mundo da arquitetura, olha, das pessoas, dos profissionais que trabalham direto e indiretamente com esse mundo mágico de tanta arte, criatividade que é tão gostoso, não só a gente apreciar, viver, vivenciar, mas também conversar sobre ele, né? E esses episódios estão cada vez mais gostosos, com pessoas aqui trazendo tantas histórias boas. Tenho certeza que vocês estão se inspirando bastante nisso, não é? Então, me conta aí nos comentários, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, é extremamente importante para mim e para todo mundo que está por aqui. Se inscreva aí no canal, mande seu recadinho, me conta quem é que você quer ver nessa mesa maravilhosa aqui, os assuntos que vocês querem ouvir dentro desse mundo da arquitetura, tá bom? Eu vou adorar. Lembrando que nós estamos nesse cenário lindíssimo que é da nossa patrocinadora, Breton Santos, essa loja incrível com mobiliário de luxo, sensacional. E olha, eu sempre falo que eu tenho as mesas mais bonitas do podcast deste Brasil, tá? Porque fala sério, essa mesa não é linda? Olha, essa mesa então tem uma história sensacional. Depois eu vou escrever para vocês. Ou se vocês forem no episódio da Carol, vocês vão ver, porque quem desenhou essa mesa, ela faz coisas sensacionais para Breton. Também não podemos esquecer de falar da Kitchens Santos, que também é a nossa patrocinadora, e logo logo vai mudar de endereço, vai vir aqui bem pertinho, e a gente vai fazer podcast na cozinha, cozinhar, fazer muita coisa gostosa. Então, fiquem ligadinhos aí, acompanhem a gente, acompanhem também no Instagram, na minha página, Cláudia Mondelo, que vocês vão ver tudo por lá, tá? E hoje eu vou trazer uma pessoa super querida, que eu conheço há bastante tempo, admiro bastante, sempre admirei a beleza feminina dela, admirei sempre os trabalhos que ela faz, uma pessoa muito querida, tá aqui comigo, Márcia Debski, essa lindeza, olha só que mulher linda, e faz coisas também incríveis. Obrigada. Tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Ai, que delícia, eu é que agradeço pela sua presença, para você vir aqui participar, falar um pouquinho, né, de como é o seu trabalho, as suas inspirações, isso é muito legal. Eu sempre digo que aqui, mais do que conhecer você como profissional, é muito bacana quem está nos assistindo conhecer você um pouco mais, a pessoa quem você é, as inspirações que você traz. A Márcia por trás, né, da designer, da edificadora, daquela coisa que tem só no profissional, porque é muito legal, tem muita gente que se inspira muito mais na pessoa do que no trabalho. Sabia? Eu tenho visto muito isso. Puxa, me identifiquei com essa pessoa, quero conhecer mais. E nisso acaba chamando o profissional para fazer um trabalho. Então isso é muito legal. Mas eu fiz aqui uma apresentaçãozinha, eu sempre gosto de fazer uma apresentação, né? Dar aquele charme total para a pessoa. Olha, a Márcia, ela tem uma história de coragem e reinvenção, com muita paixão também. Ela é técnica em edificação e design de interiores. Fez uma transição de carreira muito inspiradora após os 40 anos. Gente, isso é coragem. Fala, não é todo mundo, principalmente mulheres, que tem essa coragem, porque a mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, não é? Ela é gestora da vida pessoal de cada um, das pessoas que estão na sua casa, então é bem difícil. Ela trocou a área farmacêutica para criar espaços, olha só, que pulo! Hoje, aqui no Mais Arquitetura, vamos falar da sua trajetória, inspirações e os desafios que fez ela ousar e se reinventar, não é isso? Sim, é uma história de grandes mudanças, eu diria, né? Eu passei por vários ciclos e eu sou grata a cada um deles, para falar a verdade. Eu acho que em cada um deles eu me melhorei como pessoa, aprendi coisas, então nada foi em vão, eu diria.
Sim, e é muito interessante, porque ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, que quando a gente, sei lá, a gente se forma na primeira faculdade, vai trabalhar naquilo, ou não tem uma formação acadêmica, enfim, está trabalhando naquilo, dura alguns anos, depois muda para algo completamente diferente, como foi o seu caso, né, da farmácia para criação, as pessoas acham assim, nossa, pula daqui para lá e tal, não se encontrou. Não, eu não penso assim. Eu sempre acho que uma coisa complementa a outra, primeiramente como você como pessoa, né? Eu falo assim, a vida é tão rápida, é tão linda, como é que a gente pode fazer uma coisa só? Bom, eu que sou geminiana, sou a prova disso, assim. Então, eu sempre falo, sabe, porque assim, eu sempre faço um briefing antes, né, de quem eu vou entrevistar aqui, para a gente ter uma conversa um pouco mais dinâmica, eu conhecer também um pouco mais. E quando eu li tudo que ela me respondeu, eu me identifiquei muito, porque eu também sou assim, sabe? Eu tenho algumas formações, já trabalhei com algumas coisas, já pulei de coisas tão diferentes de uma para outra, mas cada uma também, como você falou, me enriqueceu muito como pessoa. Isso é muito bacana, né? Eu vejo... Vou falar da minha história, do meu caso, não é que eu não tivesse me encontrado, eu acho que eu não segui o que já estava dentro de mim, sabe? Então, eu acabei tendo que dar uma volta para, de repente, retornar à minha essência, né? Eu vou fazer, assim, rapidamente um comentário, né? A minha história com o criar, ela vem muito antes do design entrar na minha vida, né? Porque o meu foco de vida até os meus 20 e poucos anos era ser bailarina, porque eu era bailarina e eu queria viver da dança. Tá. Só que esse viver da dança me levou a me tornar coreógrafa. Então, eu criava coreografias. Quando você cria uma dança, você cria a dança, você já pensa no cenário do seu espaço no palco, você pensa no figurino, você pensa na iluminação. Então, eu vivia criando. Você já estava criando. Eu já era uma pessoa da criação. E aí, quando eu vi que, né, a arte nesse país, né, para a gente viver da arte é muito difícil, e olha que eu tentei muito, porque eu era apaixonada por dançar, dançar era a minha vida, eu tinha um grupo de dança, eu falei, não, eu preciso tomar um rumo, né, eu preciso colocar o pé no chão e, sabe, eu já estava adulta, eu já tinha uma família, eu já era casada, eu já tinha filhos. E aí e nesse meio tempo, junto com isso, eu trabalhava com os meus pais. Tá. Meu pai sempre teve loja de móveis. Então isso que eu ia falar, eles são da área, né? Eu já estava ali com os móveis, né? Então eu estava trabalhando com os meus pais enquanto eu tentava viver da dança. E aí, né, nessa situação foi que eu me vi como trabalhar com meu pai não foi aquilo que eu desejava, porque eu queria ter o meu papel ali e eu era a filha do dono. Tá. Eu falei, não, eu vou atrás do meu caminho. E aí eu saí. E quando eu saí, foi esse momento, esse gap na minha história, assim, que eu fui para uma área que não era uma área que me encantava. Eu sou uma pessoa que, assim, zero para a área da saúde. Eu sou muito emotiva, eu me envolvo com as pessoas. Se está com problema, eu choro junto. E o que fez você... Então, na época, o meu irmão é médico, homeopata, e aí, na época, ele me convidou, por que você não abre uma farmácia junto com a minha esposa? Sim. E aí eu falei, bom, eu sempre, como eu trabalhava com meu pai na administração, eu falei, você legal, já tinha eu vou para administração, eu não quero entrar na parte técnica, porque eu não gosto da área da saúde. Mas no fim, Cláudia, eu fiz faculdade de farmácia, não tem como você ser dona de um negócio sem você entender o que você está fazendo. E era muito engraçado, assim, passei por várias histórias muito divertidas, porque meus professores falavam, o que você está fazendo aqui? Porque eu fugia de tudo, assim, teve um dia que tinha uma aula de aprender a fazer exame de sangue. Tchau. E eu falei, se alguém encostar em mim, eu vou embora, e eu não vou furar ninguém, eu era dessas, eu não conseguia. Mas foi muito bom, foi um período em que eu aprendi muita coisa, eu trabalhei nessa área por 9 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Mas eu vou te dizer que como eu acabei tendo que entrar nesse meio da saúde em si, aquilo não era... Eu não estava cômoda ali, sabe? Tá. Era sofrido para mim.
E aí, quando que não é bacana, né? Quando a gente trabalha com alguma coisa que faz a gente sofrer, né? Aí eu falei, não, eu vou voltar para onde eu não, de onde eu não devia ter saído. E aí, enquanto eu ainda estava sócia na farmácia, eu comecei a fazer o curso de design de interiores. E eu lembro que eu falei para o meu pai na época, por sua culpa, eu dei essa volta toda, lá vou eu voltar para os móveis e para, sabe? Mas eu não me arrependo, porque eu acho que tudo é aprendizado. Eu também, eu acho. Tudo é aprendizado. Então, aí eu comecei a estudar o design e nisso eu já estava com mais de 40 anos. E aí eu falei, meu Deus, eu vou começar, né, uma coisa nova, assim. Dá um medinho, né? Dá um medinho, mas eu vou te falar que, eu não sei, assim, eu agradeço muito a Deus, porque eu comecei a minha carreira e eu tô aqui até hoje, sem nunca ter parado, sabe? Tentando sempre estar em movimento. Então, e hoje eu voltei para minha essência, criar, né? Eu não danço mais, mas eu continuo com aquela mente criativa que agora, o que eu fazia com o corpo, eu faço com os espaços. E o que foi o seu maior aprendizado desse processo, dessa transição, né? Porque você falou aí que você já veio de um tempão trabalhando numa outra coisa, você primeiro tinha um sonho de ser bailarina, né? E aí, de repente, aos 40 anos, a gente já normalmente já imagina que aos 40 anos a gente, né, já está acomodadinha, muito pelo contrário, né? Mulheres como a gente tá não importa a idade. Eu acho que eu vou estar com 80 anos e vou querer estar fazendo coisas diferentes. Eu acho que você também, né? É como eu me vejo, exato. E aí, qual foi o aprendizado que você teve desse processo, assim, quando você para pensar em tudo que você fez, o que mais te chama atenção nisso? Eu acho que a busca por ser feliz. O grande aprendizado não importa em que momento você esteja, se você não está bem com alguma coisa, você está vivo. Sim. Então vai atrás, sabe? Se reinvente, recomece. E fora essa questão profissional, eu já passei por várias questões na minha vida em que se eu parasse, parei. Estacionei agora. Não, eu acho que a gente tem... Eu ainda não estou onde eu quero, então eu vou atrás, porque eu acho que a gente está no mundo para ser melhor a cada dia e para ser feliz. Com toda certeza. E eu sempre passei isso até para os meus filhos. Eu falava sempre falei para os dois, né? Se vocês perceberem que o caminho que vocês escolheram não tenham vergonha ou medo ou receio de parar e falar, eu quero recalcular minha rota. Porque enquanto a gente está vivo, a gente tem todas as possibilidades na nossa frente. Todas, independente da fase, da idade, é isso mesmo. Então, acho que o meu grande aprendizado foi, puxa, que bom que eu tentei, que bom que eu não me acomodei, que bom que eu não fiquei parada, porque talvez eu não estivesse bem e hoje eu sou feliz com o que eu faço. Eu sou feliz com as minhas escolhas, então acho que isso não tem preço. Não tem preço. Gente, isso é uma super inspiração para quem está passando esse momento, independente da idade, sabe? Nossa, eu tô aqui, tô infeliz com o que eu faço. Poxa, vai buscar lá dentro de você alguma coisa, porque tem alguma coisa. E se não tem, fica atento aos sinais, porque, olha, as coisas chegam pra gente e muitas vezes a gente está tão ligado no foco errado que não percebe, né? Porque nós viemos aqui para ser feliz, isso é fato. Então tem que procurar mesmo. Lembrei agora, tem uma música da Balara, não sei se conhece, a Balara é uma banda santista. Hoje não é nem uma banda, né? Um cantor santista, meu filho participa tocando com ele, e ele fala que às vezes a gente a letra eu não vou falar literal, mas às vezes assim, a gente está tão preocupado em olhar para a porta que fechou, que não enxerga. O nosso caminho, que não enxerga outras que estão abertas ali na frente. Acho que é bem isso, né? É bem isso. E em vez de eu ver o caminho novo, eu fico presa no passado, não deu certo, não tô bem. Tá, então o que eu posso fazer, né? O que eu posso ir adiante, olhar para frente? Mas nós somos muito tendiosos a olhar sempre pro pior, né? Eu não falo por mim, não, porque eu tenho uma forma de olhar para a vida, sempre olhando para o lado mais leve, sempre olhando para o lado melhor. Sabe aquela coisa, todo mundo fala assim, nossa, que tempo feio hoje. Mas feio por quê? Porque tá cinza? Mas é tão lindo, olha que bacana. Olha com outro olhar aquilo que você vai... A vida fica mais leve,
Não é verdade? Aí, os problemas minimizam, então isso tudo faz muita diferença. E olhar para a porta que está aberta é muito mais promissor do que olhar para aquela que está fechada. Já foi, né? Já foi, não vai mudar. O passado já foi, vamos olhar pra frente, isso aí. Né? E usar mesmo as coisas que não deram certo, ou que não foram da forma que a gente quis, usar aquilo como experiência. Né? Meu pai falava uma coisa que era muito bacana, assim, nunca se arrependa daquilo que você fez e sim daquilo que você deixou de fazer. Mas são os maiores arrependimentos da vida, não é? Aqueles, puxa, e se eu tivesse? Vai viver com esse ser a vida toda. Exato, e nunca vai saber a resposta, porque não se jogou, não fez. Não tentou. Não é? Exatamente. E você tem uma ligação muito forte com a sua família, né? A gente vai falar um pouquinho depois, que tem uma coisa muito gostosa aí que eu li sobre você, mas tem uma ligação, assim, da questão dos seus pais, que já são desse mundo criativo, desse mundo da arte, né? No mundo da decoração, que é do mobiliário. Você tem essa veia para querer entrar nesse mundo? Eu já entrei, Cláudia. Na verdade, eu já entrei. Meu pai faleceu, vai fazer 10 anos esse ano. E a minha mãe seguiu com o trabalho. Minha mãe está com 81 anos, uma mulher super ativa, que mora sozinha, que dirige, que trabalha todo dia. Adoro. E da pandemia para cá, antes da pandemia, eu trabalhava de home office. Eu falei, por que eu tô aqui em casa e a minha mãe tá lá sozinha na loja? Eu vou para lá. Então, eu me mudei para dentro da loja da minha mãe, para trabalhar com o design lá, com os meus projetos, para ficar junto com ela, né? Sim. Só que a loja estava assim, foram várias questões que minha mãe passou, já sozinha, enfim, e a loja estava parada no tempo e no espaço. É uma loja familiar de mais de 60 anos na cidade. Nossa, que maravilha. Meu pai chegou a ter, assim, 6 lojas na época, na Senador Feijó. Ele teve o auge, o apogeu e entrou em decadência depois. Meu pai teve vários problemas de saúde, várias questões. E a loja estava parada no tempo e no espaço. Veio a pandemia, voltamos para casa. Aí, quando a gente retornou, que eu pude voltar lá para o escritório dentro da loja, eu falei, mãe, a gente precisa repensar o seu negócio. Porque do jeito que ele tá parado, condenado até. E aí ela falou, o que você acha? Eu falei, a gente tem que mudar tudo. Para ser uma loja atrativa, porque né, é aquele papo, né? O belo atrai. Exato. Você tá numa rua de imóveis, em que você tem várias lojas. Você vai entrar em qual? Na que tá bonita ou na que tá feia? Então, com esse olhar, eu, em 2023, comecei a ir mexendo na loja aos pouquinhos, devagarinho. Fiz toda uma reforma na loja. E como é uma loja, uma das últimas que sobrou em Santos de móveis tradicionais de madeira, não é uma loja com móveis modernos, e sim uma loja com móveis mais tradicionais, que hoje está mudando um pouco, porque eu estou trazendo uma linha mais moderna, com o meu olhar de design de interiores. Sim, isso é importantíssimo. Mas o foco da gente é móvel de madeira. Esse tempo todo dos 60 anos sempre foi da sua família? Sempre foi da minha família. Meu avô começou o trabalho, meu pai trabalhou com meu avô a vida inteira. Isso é bem bacana, tão difícil ver, né? Hoje em dia isso, né? É uma coisa assim, eu tenho muito carinho por essa história. Lógico, e eu acho que você tem mais é que dar continuidade a isso. E aí eu resolvi que eu ia lá. Eu falei, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, até o nome da loja, eu dei uma mudada no nome Fantasia, mantendo o nome tradicional dela, mas eu mudei. E a gente está num novo momento. Eu estou num momento agora em que essa loja, ela já está se posicionando, é como se fosse uma nova loja, como se a gente estivesse começando um negócio do zero. Ressurgindo. E para mim está sendo muito gostoso, primeiro porque é a história da minha família, exatamente, né? E segundo porque tem tudo a ver com o que eu acredito, com o que eu faço. Então assim, tem vários tipos de público que o profissional de interiores pode atender. Né? Então tem o público que gosta das coisas mais tradicionais. Tem o público é tão engraçado, tem gente que entra na loja e faz assim, esse cheiro de madeira, sabe? É incrível, porque hoje você não tem tanto isso mais por aí. Não tem, é verdade, né? É verdade. E eu tô muito feliz, assim, com esse momento, então eu tô conseguindo agregar os dois negócios aos pouquinhos, né? Eu tô indo sem pressa, porque eu tenho que dar conta das duas coisas. Sim, imagino. Mas tá sendo muito prazeroso. Nossa, isso é muito legal.
E vai sim, vai em frente, porque é sensacional. Imagina, hoje em dia ter um comércio aberto há 60 anos, passando de geração em geração, isso é muito legal, muito legal. A gente fala muito, inclusive até a criadora dessa mesa, a Carol, ela fez um podcast aqui comigo, e que ela fala assim, eu crio móveis para serem herança. Sabe? Não é um móvel que eu vou criar que daqui a um tempo vai ser descartado. Não, eu quero que eles se transformem em herança, aquilo que passa de geração em geração. Então, isso é o que você está fazendo, né? Foi legal você vê, tudo tem um porquê, né? Essa sua reviravolta, de repente, te levou a algo que sua mãe já está com 81 anos, daqui a pouco ela não ia mais querer trabalhar, ou talvez não pudesse mais, e aí ia tudo morrer. É uma história. E algo que está dentro do seu mercado, né? Eu acredito muito, assim, no negócio lá. E está sendo uma escola para mim também. Está sendo muito positiva a experiência, e vamos ver o que vai dar. Vai dar tudo de bom. Me conta, como é que você mantém um fluxo criativo sempre ativo? E o que mais te inspira na hora de criar um projeto? Bom, o que mais me inspira na hora de criar um projeto é o meu cliente. Tá. Eu tento conhecer essa pessoa ao máximo, então o meu contato com ele é sempre muito... Eu tento aprofundar bastante esse contato, eu faço um bom briefing, uma boa conversa, eu gosto de ir na casa da pessoa, porque a hora que ela me recebe, eu já estou ali olhando o universo todo dela. E esse meu fluxo criativo, ele é alimentado pela vida, né? Porque é tão engraçado, onde eu vou, eu tô com a mão, né? A gente passa a mão, meus filhos sempre brincam, por que você passa a mão e tudo? Eu falo, tem que sentir texturas, que material é esse? Então, às vezes a gente entra numa loja, geralmente você entra numa loja para ver o que a loja vende. Eu entro numa loja olhando para o teto, eu olho a iluminação, eu vou viajar, eu olho os lugares que eu vou num hotel, eu vou num restaurante, eu quero ir sempre ao banheiro. É muito incrível isso, mas tudo é fonte de referência para a gente, né? É verdade. Mas assim, eu acho que o que mais me empolga é tentar compreender quem eu estou atendendo. Porque eu gosto de, assim, é o meu lema, sabe? Criar ambientes com alma, mas não a minha alma. A alma de quem vai morar tá lá ali, morando, né? Porque eu convivo com essa pessoa alguns meses e vou embora. E o que eu quero deixar para ela é que ela entre na casa dela e fale, nossa, isso aqui sou eu, isso aqui me representa. Faz todo então a minha sentido, maior motivação, né? Realmente é sempre o meu cliente, sabe? Então, e eu gosto muito de trabalhar de forma, assim, atender todo tipo de público. Tem profissionais que têm a sua assinatura nos seus projetos, né? Vai ter sempre aquela linha. Eu tenho uma linha mestra de criação, mas eu gosto muito de ser provocada com clientes de perfis diferentes. Sim. Então eu gosto de atender aquele clássico, aquele cliente que gosta de tudo clássico, mas adoro pegar uma pessoa que gosta de tudo industrial, e aí eu tô me enriquecendo com todo esse repertório. Você vai viajando nesse mundo todo. E eu acho isso muito bom, acho que eu cresço enquanto profissional. Enriquece demais. Então, você acaba trabalhando, mas também tendo um aprendizado a cada cliente que passa por ali, né? Exatamente. Isso é bem legal, usando a sua técnica, e é isso, se inspirando com cada pessoa. Acho que quando chega no final, quando você entrega o seu filho, né, ali que já saiu do papel, é uma emoção tanto para você, que fez um trabalho bacana, e é isso que você falou, a pessoa, quando ela recebe aquilo, ela fala, gente, isso aqui é minha casa, isso aqui é minha alma, isso aqui é onde estão os amores da minha vida, né, onde moram as pessoas mais importantes, onde eu guardo as minhas histórias, enfim, é muito, muito bacana. Você tem uma história também, assim, a gente falou de família, né, falou dessa coisa do comércio aí, mas também você tem muito apego para rituais, né, de família. Você tem um ritual aí que eu soube no Natal, por exemplo, que você, seu marido, seus filhos, vocês marcam uma data, talvez um dia, para decorar toda a casa, montar árvore, né? E depois na porta de casa vocês fazem uma oração para que
aquele espírito natalino invada ali, né, a casa, as pessoas, quem visita, enfim. Me conta um pouco disso e o que isso também traz de elemento para dentro do seu trabalho, porque, como você acabou de falar, você cria um projeto, né, você entrega uma casa com a cara daquele seu cliente. Você tem o cuidado de perceber, de fazer um bom briefing, de perceber o que é importante, resgatar algum detalhe dentro da casa, trazer essa afetividade. E você tem um ritual muito afetivo dentro da sua própria família e que está ligado à decoração, porque vocês estão ali decorando a casa para aquele evento, montando uma árvore, né? Quais são os elementos que faz enriquecer o seu trabalho com esses rituais? Eu penso que tudo que a gente faz para agregar a emoção e que vai marcar a nossa história, vai marcar a nossa vida, eu tenho certeza que isso que eu fiz com os meus filhos desde pequenos, eu tenho certeza que eles vão levar para a vida deles, quando eles formarem as famílias deles, de alguma forma, que não seja idêntico, mas eles vão querer passar essa emoção que a gente conseguiu passar para eles, para perpetuar isso, né, junto à família que eles vão formar. Com toda certeza. Então, eu acho que tudo que faz o coração da gente vibrar e que marca, porque assim, às vezes a gente acha que são as coisas grandiosas que vão trazer felicidade na nossa vida. E a vida vai nos mostrando, quanto mais a gente vive, que são as coisas mais simples e mais plenas de sentimento que, na verdade, são o que importa. Né? Exatamente. Às vezes a gente se mata para conquistar coisas e quando você conquista essas coisas, materialmente falando mesmo, você fala, ai, tá bom. E? Porque você acabou de conquistar aquilo, você já está pensando numa outra coisa. Porque já tem outro. Às vezes o tempo que você levou para conquistar aquilo já tem outra coisa melhor. Que você fala, caramba, mas já podia ter conquistou, passou, já quero outra coisa diferente, já quero o melhor que tem ali, determinado coisa. E o sentimento não, né? O sentimento ele fica, né? Então eu acho que isso é o que me motiva no meu trabalho. Eu preciso fazer essa pessoa se emocionar com aquilo a ponto de ela sentir que realmente aquilo vai trazer a paz, o equilíbrio, a harmonia que ela está buscando. Porque quando a gente está querendo mudar alguma coisa na nossa casa, a gente está querendo trazer uma harmonia, um equilíbrio de certa forma. Eu não estou contente com isso aqui e eu sempre falo, eu não foco na estética. E eu brinco com os meus clientes, eu falo assim, eu vou deixar bonito de brinde para você, porque eu sei fazer ficar bonito. Mas o meu foco não é ficar bonito. O meu foco é você chegar na sua casa e você ter lugar para guardar tudo que você tem. É você poder circular com tranquilidade sem ficar topando nos seus móveis ou batendo, porque hoje em dia a gente sabe que a maioria dos apartamentos são compactos. Dependendo da família, dependendo das posses materiais que essa pessoa tenha. Então, o meu foco é sempre esse. Vai ficar bonito porque eu sei fazer ficar bonito, mas eu me preocupo com a pessoa estar bem naquele local. Deixar funcional, né? Que adianta ela estar morando num lugar que as coisas estão tudo espalhadas, enfiadas embaixo dos móveis, porque não cabe dentro do próprio armário. Então, uma casa não é uma mostra, né? Exato. Às vezes as pessoas vêm até com referências. Isso aqui é bonito, mas isso aqui não é funcional. Você já parou para pensar que? Cadê? Como é que você vai fazer aqui? Onde você guarda? Não sei o que. Aí às vezes a pessoa para, é verdade, né? Eu não tinha pensado nisso. E a gente que faz mostra, é uma coisa, é uma vitrine, mas a vida real, o dia a dia é outra história. Tem detalhes bem diferentes, né? Então eu preciso levar essa sensação, esse sentimento da pessoa, dela falar, puxa, como eu tô bem aqui, sabe? Eu achei que eu estava insegura quanto à escolha que eu fiz desse imóvel, mas eu tô bem agora aqui. E eu acho que esse é o meu papel. Isso é bacana. Sabe? Então acho que é bem esse lado mesmo de trazer essa emoção para a pessoa, que quando ela verificar que a gente concretizou aquilo, materializou aquilo, ela tá tranquila, ela tá certa, deu certo. E eu até acho que pessoas assim como você, que tem um apego grande, forte, com essa questão de afetividade, como são esses rituais que você faz, como é a preocupação que você tem em deixar essa casa funcional e funcional com alma, né? Ela também
traz uma vivência maior em todas as coisas que você faz, sabe? Tem um dedo, assim, esses elementos que você tem na sua casa trazem, como é que eu vou dizer, um valor maior para quando você está projetando para alguém. Em pensar nisso, em pensar nesses pequenos detalhes da convivência das pessoas dentro de casa, sabe? Eu lembro uma vez, eu não sei nem se eu já falei isso aqui, quando eu ainda trabalhava como decoradora, tinha uma família, pai, mãe, duas filhas pré-adolescentes, e os pais médicos trabalhavam, intensivistas, trabalhavam, né, em hospital, aqueles horários loucos, e as meninas eram muito cuidadas pelas funcionárias da casa. Quando todo mundo estava em casa, ninguém estava junto, porque cada um ia para o seu quarto assistir televisão e tal, e ela virou para mim e falou assim, eu quero reunir minha família. Eu não sei o que você vai fazer, mas uma coisa que eu quero é que você reúna a minha família, né? Então aquilo me tocou muito, sabe? E é um pouco disso que a gente está conversando. Exato. A gente tem que ter essa vivência também nossa como pessoa, né? Por isso que eu gosto muito de falar com vocês aqui, mostrar essa essência que cada um tem com a própria vida, com a família, com seus hobbies, enfim. Trazer um pouco disso para aquele trabalho que a gente vai fazer, ter essa atenção. Porque quem não tem essa afetividade, quem não tem essa atenção, quem não tem essa vivência de um lar, é difícil. Ter essa visão, ter né? essa visão. Às vezes você vai projetar, sei lá, você não sabe cozinhar, você não entende absolutamente nada de cozinha, nem de fazer, nem de utilitários de cozinha, utensílios, nada. Aí a pessoa, o foco dessa pessoa é a cozinha. Você vai ter que estudar muito isso para saber, sabe? Eu sei que eu não posso ter uma pia lá com uma bancada aqui, eu tenho que juntar tudo isso pela praticidade. Então, entender, quando você tem esses elementos da sua vida, você consegue ir colocando, né? Você mencionou isso dessa cliente que você teve lá no passado, e eu já tive essa situação e eu sempre busco orientar as pessoas. Eu falo, olha, posso te falar o que eu penso? Né? Porque eu acho assim, eu estou sendo paga e é minha obrigação falar tudo que eu vejo, até tecnicamente, mas uma vez eu passei por essa situação, eu falei, posso te falar o que eu penso? Você tem 2 filhos pequenos, por que você vai separar eles? Deixa eles juntos. Aí eu contei da minha história, eu falei, eu fui separar meus filhos já entrando na adolescência, eu fiz com que eles se tornassem amigos. Porque você individualizar muito, hoje as pessoas já são extremamente individualistas. Nossa, aí, muito. cada um tem o seu quarto, isso é meu, isso não ama. Vamos aprender a dividir? Vamos ficar juntos? Sabe aquela hora? Eu tive o meu irmão comigo no meu quarto, na minha infância. Pô, era tão gostoso as brincadeiras que a gente fazia. É muita vida. A gente ficava quietinho. É isso mesmo. Então a gente se tornava... Criam vínculos. Sabe? E eu vivenciei isso com os meus filhos e eu tenho a bênção de dizer como eles são unidos. Meus filhos são muito unidos. Isso é maravilhoso. E eu acho que assim, não me custa falar algumas coisas pro meu cliente, como por exemplo, não ponha TV no quarto de uma criança. Se você pode ter TV em outro local, não faça isso agora. Ainda mais hoje em dia, aqui, né? O tempo está passando e as pessoas estão mais presas nos aplicativos e nos eletrônicos. Então, vamos tentar. O quanto a gente puder segurar que eles estão sob o nosso controle, o nosso domínio, a nossa orientação, vamos segurar. Minimizar o uso. Eu sempre falo, e até aproximar a família. Vou deixar o ponto previsto para a TV, tá bom? Mas não coloca. A gente já faz a infra, deixa ele crescer um pouquinho, faz ele assistir TV junto com você na sala, vocês terem um momento de estar... Então, você vê, a gente tem uma técnica ali para fazer o trabalho, mas por outro lado, a gente tem que usar dos conceitos de vida. Eu acho isso fundamental. Né? Eu acho, a gente tem que usar dos conceitos de vida para a gente poder ajudar os outros mesmo. Às vezes a pessoa não teve esse insight. Não. Você vai lá e ajuda ela a pensar sobre isso. Vários clientes meus falaram, concordo, não vou botar TV, Márcia, mas eu quero o ponto já previsto. Não, vamos deixar o ponto, eu já faço a obra. Porque vai crescer e vamos mudar. Pronto, daqui a pouco você coloca essa TV e ele vai ter aquele momento dele, sabe? Então eu acho isso muito importante. Ai, fantástico. Adorei conversar com você. Nosso tempo acabou. Olha como passa rápido.
Eu sempre falo, eu falo isso para quase todo mundo, porque os assuntos são sempre bons, né? Porque vocês trazem muito essa coisa da vivência de vocês, né? E aí sempre tem a inspiração de vida com a inspiração do trabalho, e não tem como não ser bacana conversar sobre essas coisas, sobre inspiração, sobre exemplos de vida, não é? É tão gostoso, às vezes a gente se identifica, às vezes não, mas acha interessante o olhar do outro, então isso é sensacional. Obrigada por você dividir. Tenho certeza que vocês gostaram e fique atento aí nesses detalhes aí que ela falou, que são muito importantes, né? Reunir, deixar a família sempre junto, isso faz toda a diferença. Então, quando, né, estudante, quem é amante aí da arquitetura, quem trabalha com, direto ou indiretamente, sempre tem que pensar nisso. Acho que os elementos da modernidade, da tecnologia, de tudo isso é muito importante. Mas é legal a gente olhar muito para o ser humano, né? Para a vida das pessoas, como é que ela está sendo construída dentro de casa. Porque isso faz toda a diferença. Com certeza. Obrigada, minha querida. Obrigada, Cláudia. Muito Vamos ficando aqui com mais um podcast aqui, o Mais Arquitetura, que é delicioso, que eu acabei de falar, com tanta coisa boa, né? Não esqueça de se inscrever aí no canal, mande recadinho, isso é bem importante pra gente, a gente adora saber o que vocês estão gostando, o que vocês pensam, e eu fico muito feliz quando eu encontro cada um de vocês por aí, vocês falam, nossa, eu vi aquele episódio, foi tão bacana, me inspirou. Sinceramente, eu fico muito feliz por estar aqui, né, apresentando esse programa, levando para vocês tanta inspiração. Muito obrigada e até a próxima.